Em 5 curtos anos, os 500 mil dólares de John foram cortados pela metade. Retirar dinheiro quando o mercado está em baixa piora as coisas, já que há menos dinheiro na conta para crescer se ou quando o mercado voltar a subir. Mas a vida continua, e as contas devem ser pagas. A partir dos 70 anos, John observou muitos anos sólidos e positivos e de alta no mercado, mas o dano já estava feito. O caminho para a recuperação é muito íngreme. Por volta dos 70 anos de idade, ele percebe os sinais de agravamento da situação e percebe que está acabado. Aos 83 anos, o valor da sua conta desmoronou. No fim, ele pode retirar apenas 580.963 dólares da sua conta de aposentadoria original de 500 mil. Em outras palavras, depois de 18 anos de investimento contínuo durante a aposentadoria, ele possui apenas mais 80 mil dólares para se manter. Mas eis aqui a coisa mais louca. Enquanto John despencava da montanha, o mercado atingiu uma média de mais de 8% de crescimento anual. Isso é um retorno muito bom, quaisquer que sejam os padrões. O problema está aqui. O mercado não lhe dá retornos anuais médios todos os anos. Ele lhe dá os retornos reais que convergem para uma média. Lembra das nossas discussões sobre a diferença entre retornos reais e médios no capítulo 2.3, mito 3, nossos rendimentos? O que você vê é o que você obtém. E esperar que você não sofra perdas em anos em que você não pode se dar ao luxo de fazê-lo não é uma estratégia eficaz para garantir seu futuro financeiro. Chinelo de dedo, Susan também tem 65 anos, e também tem 500 mil dólares. Assim como John, ela vai sacar 5%, ou 25 mil por ano, para sua renda, e também vai aumentar discretamente sua retirada cada ano para se ajustar à inflação. Para ilustrar com veracidade o conceito, usamos exatamente os mesmos retornos de investimento, mas simplesmente invertemos a sequência desses retornos. Invertemos a ordem para que o primeiro ano se torne o último ano, e vice-versa. Ao inverter a ordem dos retornos, Susan tem uma experiência de aposentadoria completamente diferente. Na verdade, quando ela tiver 89 anos, terá retirado mais de 900 mil dólares em pagamentos de rendimentos e ainda terá um adicional de 1.677.975 mantidos na conta. Ela nunca teve nenhuma preocupação. Duas pessoas, com o mesmo montante reservado para a aposentadoria, a mesma estratégia de retiradas, é desfavorecida, enquanto a outra é absolutamente livre do ponto de vista financeiro. Em 5 curtos anos, os 500 mil dólares de John foram cortados pela metade. Retirar dinheiro quando o mercado está em baixa piora as coisas, já que há menos dinheiro na conta para crescer se ou quando o mercado voltar a subir. Mas a vida continua, e as contas devem ser pagas. A partir dos 70 anos, John observou muitos anos sólidos e positivos e de alta no mercado, mas o dano já estava feito. O caminho para a recuperação é muito íngreme. Por volta dos 70 anos de idade, ele percebe os sinais de agravamento da situação e percebe que está acabado. Aos 83 anos, o valor da sua conta desmoronou. No fim, ele pode retirar apenas 580.963 dólares da sua conta de aposentadoria original de 500 mil. Em outras palavras, depois de 18 anos de investimento contínuo durante a aposentadoria, ele possui apenas mais 80 mil dólares para se manter. Mas eis aqui a coisa mais louca. Enquanto John despencava da montanha, o mercado atingiu uma média de mais de 8% de crescimento anual. Isso é um retorno muito bom, quaisquer que sejam os padrões. O problema está aqui. O mercado não lhe dá retornos anuais médios todos os anos. Ele lhe dá os retornos reais que convergem para uma média. Lembra das nossas discussões sobre a diferença entre retornos reais e médios no capítulo 2.3, mito 3, nossos rendimentos? O que você vê é o que você obtém. E esperar que você não sofra perdas em anos em que você não pode se dar ao luxo de fazê-lo não é uma estratégia eficaz para garantir seu futuro financeiro. Chinelo de dedo, Susan também tem 65 anos, e também tem 500 mil dólares. Assim como John, ela vai sacar 5%, ou 25 mil por ano, para sua renda, e também vai aumentar discretamente sua retirada cada ano para se ajustar à inflação. Para ilustrar com veracidade o conceito, usamos exatamente os mesmos retornos de investimento, mas simplesmente invertemos a sequência desses retornos. Invertemos a ordem para que o primeiro ano se torne o último ano, e vice-versa. Ao inverter a ordem dos retornos, Susan tem uma experiência de aposentadoria completamente diferente. Na verdade, quando ela tiver 89 anos, terá retirado mais de 900 mil dólares em pagamentos de rendimentos e ainda terá um adicional de 1.677.975 mantidos na conta. Ela nunca teve nenhuma preocupação. Duas pessoas, com o mesmo montante reservado para a aposentadoria, a mesma estratégia de retiradas,
é desfavorecida, enquanto a outra é absolutamente livre do ponto de vista financeiro. E o que é ainda mais arrebatador, ambos tiveram o mesmo retorno médio, 8,03% ao ano, ao longo do período de 25 anos. Como isso é possível? Pelo fato de a média ser o total de retornos dividido pelo número de anos. Ninguém pode prever o que vai acontecer na próxima esquina. Ninguém sabe quando o mercado subirá nem quando ele descerá. Agora, imagine se John e Susan tivessem um seguro de renda. John teria evitado uma úlcera, sabendo que, conforme sua conta ia diminuindo, ele poderia contar com um cheque garantido no fim do arco-íris. Susan teria simplesmente mais dinheiro para fazer o que bem quisesse. Talvez tirar férias extras, presentear mais os seus netos, ou contribuir para sua instituição filantrópica favorita. O valor do seguro de renda não pode ser superestimado. Quando combinado com o portfólio ou Seasons, temos uma combinação bastante poderosa. 6 diplomas de separação. Talvez você se lembre de quando anteriormente neste livro eu apresentei o professor David Babel, da Wharton. Ele não é apenas um dos homens mais educados que eu já conheci, mas é também uma alma gentil e cuidadosa, com uma fé inabalável. E prefere ser chamado de David, em vez de doutor ou professor. Eis aqui uma rápida atualização sobre a excelente formação de David. Ele tem 6 diplomas de pós-graduação. Mestre em Economia, MBA em Finanças Internacionais, doutor em Finanças e em Economia de Alimentos e Recursos, doutor em Agricultura Tropical e doutor em Estudos Latino-Americanos. Ele lecionou investimento em Berkeley e na Wharton School por mais de 30 anos. Foi diretor de pesquisa na divisão de pensões e seguros da Goldman Sachs. Trabalhou no Banco Mundial e prestou consultoria para o Tesouro Americano, o Federal Reserve e o Departamento de Trabalho. Dizer que ele conhece sua área é dizer que Michael Jordan sabe jogar basquete. David também é autor de um polêmico relatório em que esboça seu plano de aposentadoria pessoal. Quando chegasse a hora de David se aposentar, ele gostaria de uma estratégia que lhe trouxesse paz de espírito e uma renda garantida para toda a vida. Ele se lembrou de que a renda é o resultado. Sabiamente, ele também levou em consideração outros fatores, como não querer tomar decisões complexas de investimento quando estivesse em idade mais avançada. Ele avaliou todas as suas opções e se baseou no seu vasto conhecimento de riscos e mercados. Ele se consultou, inclusive, com seus amigos e ex-colegas de Wall Street para comparar estratégias. No fim, David decidiu que o melhor lugar para destinar seu arduamente conquistado dinheiro da aposentadoria eram as pensões vitalícias. UAU. Espere um segundo. Como poderia Babel cometer o que seus amigos de Wall Street chamam de anuicídio? Anuicídio é um termo que os corretores cunharam para um cliente que retira dinheiro do mercado de ações e usa as antigas companhias de seguros para garantir uma renda vitalícia. Os corretores consideram o anuicídio uma decisão irreversível, que já não lhes permite gerar receitas a partir do seu investimento. A morte dos seus lucros. Vamos pensar nisso. Quando foi a última vez que seu corretor falou com você sobre a criação de um plano de renda vitalícia? Provavelmente nunca. Wall Street normalmente não tem interesse em promover conceitos relacionados aos saques. Para eles, o saque é um palavrão. Eis aqui a ironia. Você representa uma renda vitalícia para o corretor, desde que nunca desista. Os norte-americanos deveriam converter pelo menos metade da poupança para aposentadoria em pensão vitalícia. Departamento do Tesouro americano. O Dr. Jeffrey Brown sabe algumas coisas sobre criar um plano de renda vitalícia. Ele é consultor do Tesouro dos Estados Unidos e do Banco Mundial, e também uma das pessoas convidadas pela China para ajudar a avaliar sua futura estratégia de previdência social. Ele também foi um dos únicos 7 indivíduos nomeados pelo presidente do país para o Conselho Consultivo de Previdência Social. Jeff passou a maior parte da carreira estudando maneiras de proporcionar às pessoas uma renda para a vida toda. A que conclusão ele chegou? Que as pensões vitalícias são um dos veículos de investimento mais importantes dos quais dispomos.